Sejam todos bem-vindos, estamos começando mais um podcast Sião Papo Aberto, com muita alegria, um pouco de atraso, que nós chegamos aí até o seu dispositivo, o seu celular, o seu tablet, a sua televisão. Que bom que você está do outro lado para compartilhar conosco de um papo hoje muito saudável, graças a Deus por isso. Nós somos a Igreja Presbiteriana Sião, aqui no município de Cordeiro, no bairro Rodolfo Gonçalves. Eu sou o pastor Rodrigo Paradela e vem com a gente nesse nosso podcast. Boa noite, gente linda. Estava com saudade de vocês. Apenas uma semana sem estar por aqui, mas já deu para sentir saudade. Compartilhe esse link aí. Hoje nós temos aqui um assunto super importante para cada um de nós, hein? Vamos hoje ganhar muitas ferramentas aqui, hein? Porque nós vamos falar hoje de inteligência emocional. Você sabe o que é isso? Não? Então vamos conhecer esse assunto com a doutora Renata Stefani, psicóloga, que está aqui conosco hoje. Boa noite, Rê. Ela é minha amiga, tá, gente? Boa noite, Renata. Boa noite. Deixa um alô aí pro pessoal de casa. Ai, gente, eu tô super nervosa. Mas boa noite para todos. Muito obrigada pelo convite, pastor Dani. Um prazer estar aqui falando um pouquinho para vocês, né? Compartilhando um pouquinho do conhecimento que eu tenho a respeito desse assunto. Estou um pouco nervosa porque são muitas câmeras, mas acredito que teremos muito a compartilhar nessa noite, tá? Então, uma ótima noite a todos e que seja de muito bom proveito tudo que for falado muito aqui, né? Com certeza será. Com certeza. Mas vamos lá. Gente, que bacana. Hoje vocês não fazem a mínima ideia. Um cheirinho de bolo de laranja maravilhoso. Pronto, já perdeu a concentração. O nosso podcast fica assim, sempre mais doce com a presença da Jovita, confeitaria afetiva. Ali um abraço para a Lê, para o Ivo, coisa boa poder estar aqui com a Jovita nesse bolo de laranja maravilhoso nessa noite. Você quer fazer aí também a sua encomenda do bolo, das delícias ali da Jovita, marca aí, anota aí o telefone 99925 4978 99925 4978, Jovita Confeitaria Afetiva. Temos também a Josiane Prata. A Josi é uma profissional de mão cheia, como falava antigamente, né? De mão cheia. Bem antigamente. Bem antigamente, é do meu tempo essa. Especialista em produção de noivas, madrinhas, debutantes. A Josi faz design de sobrancelhas maravilhoso, um trabalho lindo de se ver. Eu sou um fã aí da Josi. E também nós temos a Geração Presentes e Papelaria, ali no nosso bairro Rodolfo Gonçalves, na avenida principal ali do bairro, uma loja linda, ampla e iluminada. Eu tenho certeza que você vai encontrar ali o seu presente e a sua papelaria, tenho certeza disso. E deixo já um abraço para o Delmar, para a Adriana e para todos ali. Muito bem, coisa boa poder compartilhar com vocês esse nosso podcast, que eu tenho certeza que será de grande valia para você. Então, como a Dani já falou, compartilha aí esse link, compartilha aí com aquelas pessoas que você quer bem, né? Porque o assunto é um assunto muito importante, muito atual, e nós temos aqui que aproveitar a doutora Renata conosco aqui. Então, e olha só quem já está aqui. Pedro tá ligado de lá. Pedrinho, tá na área, Pedrinho. Beijo, Pedrinho. Coisa boa. Pedrinho. A Bebeta. Nossa querida irmã de Renata. Tá lá babando com a irmã. Coisa boa. Radassa tá aí também, Bebeata? Fala aí pra gente. Ela já dormiu. Muito bom, muito bom. Pedrinho tá ligadinho lá. Mas vamos lá, Renata. Conta um pouquinho pra gente aí da sua especialização em desenvolvimento infantil. Um grande desafio, né? Sim. Honestamente, essa especialização, né, essa área, ela foi escolhida recentemente, porque até então eu acreditava que eu devia trabalhar com adultos, mas depois de 5 anos trabalhando lá no Ribeiro Gil, né, eu sou psicóloga escolar já há 5 anos lá no Centro Educacional Ribeiro Gil. Um beijo a todos da nossa equipe. E
E vendo todos os dilemas que essas crianças vivem, vendo como tudo começa na infância, eu me vi, eu tive um despertar, eu posso dizer, para essa escolha. Migrou, né? Migrei para essa especialização. E aí eu sou apaixonada, né? Podemos dizer que na vida adulta tem muito da vida infantil ali dentro, naquela... Como é que funciona isso? Na verdade, eu costumo dizer que o que a criança vive hoje refletirá na sua vida adulta. O nosso cérebro na infância, ele está crescendo exponencialmente, ele cresce muito rapidamente, ele é uma esponjinha, ele absorve tudo que ele está vivenciando. Então, nós vamos falar um pouquinho de depressão, um pouquinho de ansiedade, e muitos desses transtornos emocionais, eles começam na infância. Eles tiveram seu início na infância, eles vão realmente ter assim, uma aparência maior na vida adulta, porém começaram na infância. Então, a infância é importantíssima, é imprescindível. E a gente não volta mais, né? Eu costumo dizer que a infância ela tem 12 anos. A estimativa do brasileiro é até 76 anos. Se você viver até os 90, você aumentou 14 anos na sua vida, mas nenhum dia mais na sua infância. Então, a infância, ela não volta. Então, nós precisamos cuidar da saúde emocional das nossas crianças, na verdade de todos nós, né? Mas é importantíssimo cuidar da saúde emocional da criança, porque uma criança saudável emocionalmente se torna um adulto saudável emocionalmente. Muito bom. É por isso que a criança tem que brincar. Eu tenho, eu tenho imensas memórias da minha infância, e não tem tanto tempo isso. Sim. Eu vivi a minha infância há pouco tempo, né? Então, pouquíssimo tempo, tipo 2 anos atrás. Tipo ontem. Assim, e é muito legal isso. Como que isso faz... Quando você lembra, o que gera isso dentro, né? É fantástico. É fantástico. Então, o ideal é você realmente cuidar muito da infância, né? Sim. Para evitar alguns problemas mais crônicos na fase adulta, né? E você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? É curioso. A gente pode viver até 100 anos, mas a infância tem um tempo. Tem um tempo determinado. E é um tempo, assim, importantíssimo, que pode determinar todo o seu futuro. Toda a sua vida adulta pode ser determinada ali nessa infância. Uma rejeição na infância. Uma violência doméstica, um abuso sexual, um trauma, um luto vivido na infância, porque às vezes nós achamos que as crianças não sentem... a criança não sente tanto, não precisa dar tanta ênfase, mas a criança ela está percebendo tudo. Ela é uma esponjinha. Então, assim, o HD vazio, está observando tudo e absorvendo tudo. Então, é muito importante a gente cuidar da saúde emocional. Então, esse despertar seu se deu nesse trabalhar com os adultos e ver, né, a necessidade de trabalhar com as crianças. Sim, exatamente. Né? Isso é importante. Eu tive muitos adultos, trabalhei com muitos adultos que, conforme nós íamos trabalhando, no desenrolar do processo terapêutico, nós íamos vendo que estava ligado a um trauma que viveu na infância, algum acontecimento, alguma negligência na família, algum trauma, alguma perda, alguma mudança de rotina muito drástica. E aí eu falei assim, gente, olha a importância da gente trabalhar a saúde emocional da criança e a gente não dá devida importância. Então, foi um despertar mesmo para levantar uma bandeira de vamos cuidar das crianças, nós precisamos olhar para as crianças. Nossa. Eu trabalho numa escola, nós lidamos com criança, né, hoje, lá no Ribeiro Gil, nós não temos o berçário, no momento, né, devido à pandemia, mas nós temos crianças de 10 meses hoje no Ribeiro Gil, lá no maternal, até 12 anos. Na verdade, temos também o 9º ano, que temos adolescentes. Então, nós lidamos com a infância inteira. Nós perpassamos por toda a infância. Então, nós temos visto, principalmente depois da pandemia, tá? As nossas crianças, elas perderam esse tempo de socialização, esse tempo de vivência com o outro, esse tempo que é importantíssimo do brincar com o outro, de compartilhar, que é importantíssimo para a criança. Como proteger essa infância que é tão importante? Ou como valorizar, não sei se a palavra seria essa, mas como criar, né, uma forma melhor da criança desenvolver essa infância saudável? Quais são as dicas que você lembrou agora? Então, eu sempre falo com os pais que nós precisamos criar as crianças, acima de tudo, com limites,
rotina, alimentação. Criança precisa de rotina. Sim. Criança, porque a rotina ela traz sensação de segurança, traz uma estabilidade emocional para a criança. A alimentação é imprescindível, porque quando nós estamos mal alimentados, nós ficamos estressados, abatidos, desanimados. A criança, da mesma forma, só que ela não sabe expressar. E aí ela vai expressar no comportamento, que nós chamamos de inadequado, de birras, de pirraça, quanto, na verdade, existe algo que está sendo lesado na vida dela, que é a alimentação. Então, a criança ela precisa de uma alimentação adequada, ela precisa de rotina, ela precisa de ser respeitada como um indivíduo, porque nós desrespeitamos constantemente a criança. Porque nós achamos que é um ser indefeso, porque eu falo com o senhor, coisa que talvez eu respeito o senhor, mas eu não respeito uma criança. Sim. Fato. E é um indivíduo. É verdade. Nós precisamos respeitar a vontade da criança. Nós queremos forçar a criança. Cumprimenta! Cumprimenta o outro. eu sempre Beijo, falo tenso, tio! né? Eu sempre falo Que isso. tio, eu nunca Beijo, vi. tio! Beijo, tio! Você quer abraço, tio? Às vezes a criança não viu. A criança, principalmente, repito, com relação à pandemia, isso foi muito bruto para as crianças. Foi brutal para a infância. Porque as crianças não tiveram tempo de socialização, né? Perderam 2 anos de socialização. E isso influencia na sua vida com o próximo. Mas, Renata, você falou uma coisa que eu sempre falo. Né? Às vezes a criança está no colo de alguém, nunca viu, quer que abraça, quer que beija, quer que mostra carinho. Pega isso na vida adulta. Você não conhece a pessoa. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Né? Diferença nenhuma. E você força a criança. E a gente diz... E outra, pastor, só te cortar um pouquinho. Existem estudos que comprovam que essa coisa de beijo, tio, nós estamos mostrando para a criança que ela tem que abraçar e beijar qualquer pessoa que demonstre necessidade de afeto. E daí vem casos de violência sexual. Então, nós precisamos estar atentos. São coisas assim, mas que bobeira, muitos podem dizer, mas tem uma influência muito grande. Estudos comprovam. Então, nós precisamos respeitar a vontade da criança de não querer comer tudo. Nós não comemos tudo toda hora. Às vezes, nós não Dani queremos... come. Começou. Tem dias que nós não estamos tão afim daquela comida, e nós... hoje eu não quero feijão, a criança, a gente tem que comer feijão. Todo dia. Come agora, você tem que comer. Então, nós verdade. precisamos aprender a respeitar. Eu tô falando do feijão porque eu falei hoje com minha filha, né? Que ela não queria comer feijão. Eu falei, filha, mas pro seu cabelo, pra sua saúde. Eu vou dando um monte de atributos pra ver se ela come. Mas nós precisamos aprender a respeitar a criança como um indivíduo. Apesar de ser um indivíduo imaturo. Então, Nós Renata, isso é precisamos muito aprender. importante. Faz parte da formação, né? Exatamente. Eu falo isso até na igreja, sabe? A criança, ela é um ser humano pequeno. Exatamente. Ela é um ser humano pequeno, essa é a diferença. E ela tem, claro, as suas particularidades, mas ela tem que ser, assim, respeitada, como você muito bem colocou, dentro do ambiente dela. Sim. Eu costumo dizer, né, às vezes, ambiente eclesiástico, às vezes, né, é criança. Criança, lógico que você tem que educar para ela ficar ali, né, enfim, como qualquer outro lugar. Sim, com certeza. Mas criança é criança. Você não pode evitar que a criança fale, você não pode evitar que a criança queira andar, você não pode evitar... Então, quando eu vejo uma criança com comportamento de adulto, eu fico assustado. Porque se uma criança tem um comportamento de adulto, ela Tem está sendo algo errado. muito reprimida. Possivelmente. Então, não, criança tem que ter comportamento de criança. Mas, sobretudo, eu tenho que olhar uma criança, como eu brinquei, é um adulto pequeno. É um ser humano pequeno. E engraçado que a gente quer cobrar das crianças de não fazerem birra, de fazerem certas coisas que nós, adultos mesmo, não fazemos. Nós fazemos birra por tudo. A exemplo disso, temos aí as eleições, né? Olha quantos birrentos nós temos, né? Com o resultado das eleições. Então, assim, nós fazemos birra por tudo, nós esperneamos por tudo, mas a criança não. A criança que está com o cérebro imaturo, em formação, e vai ter seu cérebro completamente formado aos seus 25 anos, 24, 25 anos, nós queremos exigir, não, você precisa se comportar, você precisa
equilibrar suas emoções. É importantíssimo ensinar a criança a se Claro. autorregular, importantíssimo. Ter essa Mas capacidade. não espere um comportamento de excelência. Exatamente. É um processo, né? Exatamente. A gente não pode esperar que uma criança de 3 anos de idade, a minha filha fez 4 anos semana passada, a gente não pode esperar que uma criança de 4 anos de idade venha ter o mesmo comportamento que eu. Então que a tenho formação do 35 cérebro é alguma. até 25 anos. Sim, ele se dá por completo. Ah. Por isso que existe uma questão muito grande com essa questão uma briga muito grande com essa questão da maioridade. Que, inclusive, os jovens, eles acham que agora eu sou autônomo, só que, na verdade, ele ainda está em processo de amadurecimento neurológico. Então, Então eu tenho um tempo. Sim. Bastante. Está no tempo, Tô está evoluindo, tempo. né? Tá dentro, tudo certo. Está no período de maturação Tá ainda. tudo Uhum. certo. Tá maravilha. Olha só, Felipe Agostinho chegou aqui. Ô, Felipe, um abraço. Boa noite, Felipe. Obrigado pela sua audiência. De Está sempre, né? sempre conosco. De Um sempre. abraço. Muito bom. Consil também está aqui. Beijo, Consil. Consil. Consil, Beijo. Consil, que legal. Flavinha chegou Flavinha agora. também. Beijo, Flavinha. E Radassa tá ligadinha lá, hein? Tá. Roberta colocou aqui. Beijo, filha. Coisa boa. Mas você também tem uma especialização, que gostaria que você falasse um pouquinho para todos nós, sobre o pré e o pós, né? A mamãe que está ali... né? Gestante, né? Naquele pré. Hoje mesmo dei a carona para uma gestante, a gente riu muito, que foi a Fernanda. Ai, Fernandinha. Aí, Consil. A Fê, que é filha da Consil. O nenenzinho tá né? chegando já. Que o Danilo tá chegando aí, tá pertinho. A gente foi rindo aqui lá no centro. Aliás, do Rodolfo, Do Rodolfo aqui ao centro. ao centro. Foi uma graça, foi muito bom. Agora pela manhã. Ela é uma dessas, né? Que tá no pré. Né? Conta um pouquinho pra gente esse trabalho que você faz aí com as gestantes. Sim, para quem não sabe, né, eu não falei da minha formação, eu sou especializada em desenvolvimento infantil e cuidados com saúde mental materna. E aí, eu tenho uma especialização que visa o cuidado da mãe no pré-parto, né, com pré-natal emocional, e no pós, cuidando das puérperas, onde tem o maior índice de adoecimento psíquico puerperal. Então, hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que existe cerca de 10% das mulheres gestantes, elas podem desenvolver algum tipo de transtorno psíquico, algum tipo de transtorno mental, por conta das mudanças hormonais, das mudanças. Gente, você sair de uma pessoa, de uma única pessoa para duas, é uma mudança muito grande para o casal. O casal saiu de um casal conjugal para um casal parental, é uma mudança muito grande. Então, é uma mudança de rotina. Então, esse é um trabalho desenvolvido e cientificamente comprovado, né? Esse curso, inclusive, que eu fiz da Alessandra Reis, essa especialização, ele é comprovado cientificamente a sua eficácia no tratamento dessas, na verdade, na prevenção desses adoecimentos psíquicos. E também no tratamento, né? Porque existem pessoas que vêm até nós depois que já estão, né, com algum tipo de transtorno Que seria emocional. depressão, o pessoal fala depressão pós-parto. Existem outros transtornos Outros também, também. né? Transtorno psíquico puerperal. Então, assim, tipo um transtorno de estresse pós-traumático, porque realmente é um trauma a mulher gerar um filho, dependendo de como for, geralmente pode realmente gerar um trauma, porque existe mulheres que sofrem violência obstétrica, então a gente precisa estar muito atento a esse cuidado. Isso afeta tanto o casal, né? Em alguns casos, fazendo aconselhamento de gabinete, em alguns casos, você vai conversar com um casal que teve uma criança com hoje 1 ano e pouco, e pelo nascer da criança, pela rotina que muda, gera uma crise no relacionamento muito grande, né? E aí é importante até a gente falar aqui sobre isso, porque pode ser o caso de alguém em casa. Sim. Né? Porque depois nasceu o filho, é uma realidade nova. Sim. É um momento também de dedicação total da mãe, da mulher. Existe uma cultura de que filha é da mãe.
infelizmente, de que as mulheres é quem tem, e de fato nós é quem ficamos com a maior parte das responsabilidades, mas o homem ele não pode ser eximido da função de homem, da função de pai, porque ele não é só provedor, ele é pai também, ele tem que estar ali provendo, protegendo e também exercendo a função de pai em conjunto com a mãe. Ele não ajuda a mãe. Ele é auxiliar, ele está em conjunto com a mãe. Muitos pais se colocam na posição de ajudantes da mulher. E, na verdade, ele não é a rede de apoio da mulher. Ele é o pai da criança. E eu posso dizer, eu sempre falo sobre isso, Renata, eu costumo dizer que os maridos são corresponsáveis pela saúde mental das suas esposas. Com certeza, com toda certeza. Porque quais são os maiores índices, né, de problemas puerperais, questões emocionais puerperais? A mulher, ela, além de toda mudança física, porque para muitas mulheres é uma ruptura muito grande, o corpo muda completamente. E dependendo da genética, é difícil voltar. Nós ganhamos alguns quilinhos, é um negócio complicado. Eu tô com os 10 quilos que eu ganhei cadastro até hoje. Então, assim... Tá espalhado aí. Tá espalhado por aqui. Então, assim, é uma mudança muito grande física. Tem mulheres que deixam de trabalhar por conta da maternidade, não conseguem voltar, porque mesmo quando tentam voltar ao trabalho, infelizmente, existe uma cultura de demissão dessas mulheres. Então, assim, os maridos, eles têm que estar atentos a isso. Eu não posso amamentar. Mas eu vou fazer o quê? Eu não posso amamentar? Talvez os homens possam pensar. Pois é, você não pode amamentar, mas você pode preparar uma refeição para sua esposa. Você pode tomar conta da criança enquanto ela toma um banho, porque a mulher, ela sofre com muita privação de sono, e isso é um dos grandes fatores para a depressão pós-parto, a privação de sono, porque nós precisamos dormir. É importantíssimo dormir. E aí já fica até um alerta para todo mundo, né? E olha aí, ela chegou, Fernanda, mamãe do Danilo. A mamãe do Danilo tá chegando aí, ó. Já falamos. Vai pegando as dicas, hein, Fê? Coloca a Cezinha sentada aí do seu lado. Coloca a Cezinha aí. Porque o abençoado fala, eu não vou amamentar, então eu vou jogar bola. Sim, sim. Não vai jogar bola não, filho. Faz companhia, é muito importante. A mulher, ela no pós-parto, ela precisa de uma companhia para conversar. Ela precisa tomar um banho, ela precisa se sentir mulher. Ela precisa ter a sua nova identidade, né? Ela precisa acessar essa nova identidade, mas se lembrando que ela não é só mãe, que ela também continua sendo mulher. E quem que vai propiciar isso? O marido que está dentro de casa. Isso aí. Que é o fugiu agora o termo. Co-provedor da saúde emocional da sua esposa. O colega ali chamou. Fala, Henrique. Pergunta simples. É a voz do além. Hoje eu tô com o microfone aqui, pastor. A pergunta é simples. Fazer cesárea ou parto normal também influencia no estado emocional da mãe ou da criança? Porque hoje a gente vê um aumento do número de partos normais, né? Casas especializadas em partos normais. Isso tem alguma influência em relação ao emocional dessas pessoas? Olha, Henrique, né? Ô, Henrique, então, com relação à questão física, é comprovado cientificamente que o parto natural é o mais saudável. Mas não quer dizer que é a única forma de você conceber uma criança. E nem que não vai ser traumático, exatamente. Né? Então, assim... Isso que eu ia falar, que a gente precisa ter esse cuidado, que o problema não é a via de parto, a via como essa criança vai nascer, mas como é feito esse parto. Eu tenho uma amiga que ela sofreu violência obstétrica, ela ganhou o neném na ambulância, saindo daqui para Friburgo, para casa do parto, e ela sofre de uma condição especial, que é trombofilia, ela tomou vacina a gestação inteira, e ela, tadinha, ela contando, foi assim, ela foi muito maltratada, porque a gente tem que ter um cuidado que, apesar de ser o melhor, mas tem que ver o que é melhor pro filho e pra mãe. Sim. Porque às vezes não é o que a mãe quer. Existem mães que optam pelo parto cesárea. Existem mães que não podem ter a cesárea, que não podem ter o parto normal, que foi o meu caso. Eu tive dilatação, entrei em trabalho de parto, mas a Radassa estava sentada. E eu não podia fazer um parto normal. Então, e a gente tem que... E qual é o mal que isso acarreta? Porque nós idealizamos um parto.
O problema todo também está nisso. A gente idealiza. Eu idealizei demais. É verdade. Que eu vou ter parto normal, que vai acontecer. Só que, na realidade, a gente não tem controle sobre isso. E aí é que começam os grandes problemas, essa idealização. Por isso que é importante o pré-natal emocional. Por isso que eu sou uma otimista desse acompanhamento pré-parto. Por quê? A gente trabalha ali essa questão de você não idealizar, que vai ser o parto possível. Talvez não seja o parto ideal, mas foi o parto possível. A Radassa não nasceu do parto normal, mas foi o parto possível, que viabilizou a vida da minha filha. Isso aí. Sim. Então, nós precisamos ter essa segurança, essa paz de que vai ser o melhor para a mãe e para a criança. Verdade. Então, às vezes, é o que vai ser o parto normal, do jeito que eu quero, mas aí a mulher vai e sofre uma violência obstétrica. Ela vai e o médico não tem um pingo de zelo com ela, fala palavras, profere. Na hora de fazer, desculpe o termo, mas eu já tive pessoas que me relataram isso. Na hora de fazer, você não virou o olhinho. Olha, vê se é coisa Olha, que vê se é médico, vê se é coisa de médico falar. A mulher fica constrangida na mesa de parto. A mulher fica ali, ela já está vulnerável. Claro. Desesperada, esperando para ver a carinha do bebê, para ouvir o chorinho do bebê e de repente Um mix de emoções. Então, assim, é realmente muito brutal. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com a escolha do médico que vai acompanhar, quem vai entrar. Hoje é lei, nós podemos, independentemente se é parto prematuro, se não é, hoje é lei, existe uma lei que garante que a mulher tem direito a acompanhante. Olha. Então, isso é muito importante. Que ótimo. Então, assim, a gente precisa ter acesso a essas informações para que o risco de um adoecimento psíquico puerperal seja bem menor, né? Fantástico, muito bom. Aqui com a gente também, Tânia. Beijo, Tânia. Ô, Tânia, beijo. Anjinha, beijo no coração. Beijão, Anjinha. Domingo nós conhecemos o Henrique, lindo Neto demais, da Anjinha. Lindo Gracinha, gente. demais. Aí, só ó, crescendo. nasceu. Sabe quem nasceu? Ah, Chegou aqui a Apareceu mensagem. aí? Maria Flor. Maria Flor. Lá Cadê? no meu WhatsApp. chegou? Ah, que bacana. A Maria Flor é neta do Gilson Tomás, né? Filha do Matheus. Vereador. Sim. Isso sim, aí. sim. Chegou agora à tarde. Parabéns. Chegou, graças Deus a Deus. abençoe. Muito E chegou bom. um recadinho de Shirley Garcia pra você. Ah, tia Shirley. Doutora Renata é maravilhosa. Ah, tia Shirley Que é uma... bacana, Shirley. Obrigado Shirley é pela uma linda. presença. Muito bom. Mas, assim, Renata, realmente um tema que é gostoso de falar, de trazer o pessoal à luz desse conhecimento, porque muitas sofreram no passado e, se bobear, sofrem até hoje por falta de conhecimento. Sim. Né? Desse sentar, desse ouvir, desse conversar. Com certeza. Expor o medo. Sim. Daquela hora H ali, falei, e agora, o que vai acontecer, né? E você falou uma coisa muito interessante, que eu achei interessante, a questão de não idealizar, né? Sim. Não idealizar, porque nessa que você idealiza, você vai gerar frustração, né? E assim, a gente pode até planejar, mas a gente tem que ter em mente que podem acontecer coisas no meio do caminho e os planos podem mudar. E isso tudo a gente trabalha nesse pré-natal E o mais emocional, importante é a com as saúde gestantes. da mãe Com e certeza. da criança. Com certeza. Perfeito, muito certeza. bom, muito bom. Ó, você que está em casa, que não compartilhou ainda este link, faça isso neste momento, porque o assunto aqui está uma belezura. Muito Eu tô gostoso. antigo agora, né? É belezura. Eu tô Hoje vintage. ele tá Eu tão tô vintage vintage. hoje. Jesus, tá muito novo pra ficar vintage. Muito vintage hoje. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto Sim. aqui, que tem tudo a ver também, né? Porque, vamos pensar assim, a emoção, ela tá tanto numa gestante quanto num trabalhador braçal em qualquer Sim, lugar, né? sim. Então, por que não pensar agora sobre a inteligência emocional? O que é inteligência emocional? É lógico que amplia muito, você pode usar vários termos, né, para definir isso e tá tudo certo. Uhum. Como que a gente poderia definir inteligência emocional? Enquanto você vai responder, pensar na sua resposta, eu vou pedir licença ao pessoal de casa, porque esse bolo da Jovita
de cheirinho de laranja, maravilhoso. Melhor. Nós Hora vamos do comer. bolo. Então, é a hora do bolo, né, gente? Não pode. A gente come assim no programa. É, A gente come. maravilha. Mas você lembrou da pergunta, pelo menos? Sim, o que é inteligência emocional? Quando eu falo de Distrair. bolo, quando eu falo de bolo, eu esqueço de tudo. Ela não perde a concentração, Não perco, não. Eu perco. Então, gente, eu vou tentar falar de forma que todo mundo entenda. Inclusive, é algo que nós estamos trabalhando lá no Ribeiro Gil. Nós temos um projeto, iniciamos um projeto esse ano chamado Toda Emoção Importa, que diz a respeito de que nós, às vezes, nós achamos que nós não podemos sentir raiva, medo, tristeza, mas nós podemos e devemos sentir. Porque toda emoção ela é importante, toda emoção ela tem uma função. E o que vem a ser inteligência emocional? É a nossa capacidade de perceber as nossas emoções, é a nossa capacidade de gerir essas emoções, de sentir e digerir essas emoções. Não só ficar chateado. E isso é imprescindível, gente. A gente está trabalhando, é importantíssimo o ser humano desenvolver. Talvez você que está aí nos ouvindo, ou você lembrou de alguém, você acha que você não precisa procurar um psicólogo, que você não tem nenhum tipo de transtorno, mas talvez você não sabe gerir as suas emoções. Sim. Você não consegue lidar com as frustrações, você não consegue lidar com a raiva e sai batendo em todo mundo, sai quebrando tudo dentro de casa. Isso é falta de inteligência emocional. A pessoa que quebra tudo dentro de casa, a pessoa que grita com as pessoas, a pessoa que ofende, que xinga, que não sabe, que quando chora quer bater, quer matar, né? É um nível de falta de inteligência emocional muito grande. Intolerância também. Sim, sim. Geralmente as pessoas que não têm inteligência emocional desenvolvida, elas têm dificuldade em lidar com frustração, são intolerantes, elas não sabem lidar com o medo, elas não sabem lidar com a tristeza, acham que não podem estar tristes. Só que aqui existe um ditado, né, que depois de uma tempestade sempre vem a bonança. E, de fato, depois que... Já perceberam quando a gente chora? Depois que a gente chora, além daquela sensação de alívio, a gente consegue começar a pensar com mais clareza sobre o problema que nos fez chorar. Sim. Então, o choro ele é regulador emocional. Então, nós precisamos aprender a gerir essas emoções e parar de ficar com essa ideia de que emoções ruins, ditas como ruins, né, que são a tristeza, a raiva, o nojo, o medo, são emoções que nós não podemos sentir e nós precisamos sentir. Inclusive, o medo é um medo que nos faz estar alerta, por exemplo, para atravessar a rua, para a gente ver se está vindo um carro, se o sinal está fechado ou não. É esse medo que nos dá essa sensação de alerta, de nos proteger, né? O que não pode é ter todas elas, né, ou algumas delas excessivamente. Sim. Aí já é um transtorno. Exatamente. É isso. Sim, na verdade, um transtorno, para ele se configurar um transtorno, nós precisamos de ter uma série de sintomas por um determinado tempo. Então, por exemplo, Renata, como que eu posso dizer que alguém está com síndrome do pânico, por exemplo? Mas esse bolo tá maravilhoso, tá tudo bem. A pessoa, por exemplo, ela para se dizer que ela tem uma síndrome do pânico, ela tem que ter tantos sintomas, né, ou boa parte dos sintomas que caracterizam um transtorno de pânico e por um período aproximadamente de 2 semanas a mais. Então, sentindo aqueles sintomas diariamente. Então, assim, não é, eu tive um momento de tristeza porque alguém morreu, porque eu perdi o emprego, porque aconteceu alguma coisa ruim, que eu tô deprimido. Não. Você teve um momento de tristeza que você pôde ficar triste e precisou ficar triste. Você não está com depressão. Passou. Agora, começou a interferir talvez nas suas relações sociais, na sua vida diária, na sua rotina. Você tem sentido esses sintomas por mais de 2 semanas e são muitos sintomas todos os dias. Aí pode ser algo que a gente precisa observar mais de perto. Então, é interessante isso porque o pessoal confunde muito isso, né? O pessoal confunde muito isso. Até não se permitem estar triste. Hoje nós vivemos uma certa ditadura da felicidade.
né? Você não pode passar por nada, nenhum tipo de tristeza, porque, né? Então, é interessante falar sobre isso, porque você também pode se permitir. Tá tudo certo. Eu tô usando muito essa palavra, tá tudo certo. Pra mim tá funcionando. Tá funcionando, então continua. Então, contigo, então tá tudo certo. Então, nós temos que entender isso, né? Temos que entender. Mas é verdade. Eu tô usando tá tudo certo. Nós temos que entender que a vida ela é assim, né? E saber se permitir também ficar triste, também chorar, porque faz parte. Não existe, a não ser a Coca-Cola que fala lá, abra a felicidade, a propaganda da Coca-Cola. A vida, no chão da vida real, as coisas acontecem. E o ser humano, ele foi Sim. criado com todas as emoções. Sim. Nem Exatamente. E, não, e a gente também vive numa geração de uma positividade tão tóxica. Ser positivo é algo muito bom. A gente buscar olhar para o lado positivo, mas nós temos existem pessoas difundindo uma positividade tóxica de que Isso aí. você tem que estar feliz a todo custo, você tem que ser feliz a todo custo, você nunca Seja pode... feliz. Seja feliz, good vibes. Isso aí, isso E aí. não é bem assim. A gente precisa entender que há momento para todas as coisas, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. A gente pode sim estar triste, a gente pode sim estar angustiado com alguma coisa. E nem sempre é ruim. Exemplo da ansiedade, a gente vai falar mais sobre a ansiedade, mas a ansiedade é a ansiedade de estar aqui. Ai, eu tô ansiosa que me faz me preparar para estar aqui. É a ansiedade de fazer um vestibular que faz o jovem estudar. Isso então, a aí. ansiedade, ela nos torna melhores também. Sim. As emoções que são ditas como ruins, elas também nos aperfeiçoam como seres humanos. Eu vou falar uma coisa aqui que é muito pessoal, né? Não tem muito tempo, eu tinha 26 anos. É bom registrar isso, né? Ah, tá, vou anotar aqui. Não tem muito tempo, eu tinha 26 anos. Eu descobri uma tendência muito grande para diabetes. E eu tenho um histórico muito forte da minha mãe e do meu pai. Então a probabilidade é muito grande. Então quando saiu aquele exame de sangue com os meus números lá em cima, uma coisa que é ruim, me fez o quê? Mudar toda uma alimentação, toda uma atividade física, e tudo aquilo que era ruim foi transformado em coisas positivas naquele momento. Foi uma ação, gerou ações positivas naquele momento. Resiliência, o nome Resiliência. disso. Então, você pega... eu gosto muito de definir resiliência de uma forma que eu acho linda. O que é resiliência? É você... Como que a gente pode definir isso de uma forma muito clara? É você pegar uma latinha de alumínio e uma esponja. Quando você pega a latinha e amassa, você coloca pressão nela. E você solta, ela continua amassada. Você pega a esponja, aperta. Assim como você fez com a latinha, você solta, ela volta. Resiliência é isso. Você pega aquela pressão, absorve a pressão. Apesar da pressão, você ainda continua voltando, volta na mesma essência que você tinha antes. E é isso. Então, quando você pega, e foi o que aconteceu comigo. Os fatores externos não mudam aquilo que não você muda a sua essência. Você absorve, mas a sua essência permanece. Então, quando nós pensamos nisso, quando você olha as coisas, fala aí, peraí, tô com esse exame assim, mas tá tudo certo. Né? Vamos fazer isso aqui trabalhar a nosso favor. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, começa a gerar também, acredito eu, inteligência emocional. Sim, sim. Porque esse é o foco da inteligência, é você gerir as suas emoções. É você dar espaço para a raiva, igual a Bíblia fala, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então, a gente pode se irar, a gente ficar com raiva de alguma coisa que nos deixa indignado, de alguma coisa que acontece ao nosso redor. A gente pode ficar com raiva. O negócio é como que a gente vai lidar com essa raiva. O que a gente faz com isso que a gente está sentindo. Eu senti a raiva, ok. Agora, o que eu vou fazer com essa raiva? Como eu vou me comportar? Eu explico muito para as crianças, eu uso a figurinha do coração e do cérebro, né? Do Senhor cérebro e Senhor coração. Que aquilo que a gente sente no nosso coração, aí eu boto a figurinha e mostro para as crianças. Vem para o nosso cérebro como uma mensagem. E aí o nosso cérebro ele vai transformar essa mensagem para o nosso corpo.
E aí, quando você tá com raiva, você pode xingar, você pode gritar, você pode bater, você pode socar uma parede, você pode comer um bolo compulsivamente. Você pode fazer N coisas. Isso porque eu estou normal aqui, tá tudo em paz. Você não tá nem com raiva, nem Nada. ansioso, nem nada. Tá tudo em paz. É porque ele come bolo mesmo. Então, o negócio não é o que você sente, é como você se comporta depois que você sentiu aquilo. Então, não é, é ruim sentir raiva, tristeza. Não. Mas como que você tem se comportado? O que isso tem feito você? Como isso tem feito você reagir? Quais são as suas reações após você ter sentido isso? Como você reage com as pessoas e com você mesmo? Exato. Porque não é só o que você faz contra o outro. Porque às vezes a gente se pune, a gente se maltrata, muitas vezes. Sim. Então é importante Vamos dar uma observar olhadinha isso. no pessoal de casa. Rejane chegou aqui também. Simone Toledo está aqui com a gente. Olha Beijo, aí. meninas, no coração de vocês. Beijo. Tô E gostoso mesmo. tem aqui a Cleni tá aqui. A Cleni tá falando que ela está com depressão. Já faz 2 meses que ela está chorando, Renata. Deixa Pode ela falar. comer o bolinho dela, né? E o que nós vamos aconselhar a Clenira a fazer? Vamos lá. Dona Cleni, um prazer conhecer a senhora. Bom, com relação à depressão, a senhora foi diagnosticada, primeira coisa, por um profissional? Porque a gente não pode se autodiagnosticar. Sim. Lógico que sabendo dos sintomas, se existe essa prevalência, né, de mais de 2 semanas, de muitos sintomas, nós podemos sim fazer uma autoanálise. Opa, preciso procurar ajuda profissional Alguma coisa não ou tá legal. rever os meus conceitos. Então, a senhora foi diagnosticada por um profissional? Ou a senhora tem percebido que a senhora está com humor muito deprimido por muito tempo? Independentemente se foi diagnosticada ou não, se não foi, o importante é procurar um profissional para poder te ajudar nesse diagnóstico. E se já foi, qual o tratamento? Eu costumo dizer, gente, e aqui não é uma crítica a nenhum tipo de profissional, porque somos todos colegas da área, mas eu não acredito no tratamento único e específico somente com medicação. Sim. Se o médico ele só te dá uma opção medicamentosa, eu vou ser muito sincera, eu desconfio muito desse tratamento, porque nenhum tratamento medicamentoso ele pode ser para sempre. Nenhum o bolinho. Nós precisamos o uso medicamentoso ele tem um tempo. O que vai fazer as coisas que são mantenedores, né, do bom humor, da saúde emocional, é uma boa alimentação, são rotinas saudáveis, né? É uma rotina saudável. Atividade física imprescindível. É muito importante estar em dia com os exames médicos, porque às vezes pode ser uma deficiência vitamínica. Uma pessoa com uma deficiência de vitamina D, ela pode facilmente, hormonal. A pessoa com cortisol muito elevado, ela pode sim desenvolver uma depressão, ela pode estar mais abatida, mais prostrada, sem força para conseguir executar as tarefas diárias. Então, nós precisamos observar todas essas questões. E se a senhora já tem esse diagnóstico e já está fazendo uso da medicação, ok, continua fazendo uso da medicação. Nós estamos aqui num podcast cristão e, inclusive, nós estávamos conversando sobre a religião, o quanto é importante essa conexão com Deus, e é comprovada cientificamente a importância da gente estar conectado com Deus, com um ser que é superior a nós. Então, se conecte cada vez mais com Deus, se alimente bem. Existem muitos alimentos, uma alimentação adequada, equilibrada, com todos os nutrientes. É muito importante para quem tem depressão, principalmente para se manter equilibrado emocionalmente pós-medicação. Então, a atividade física, uma caminhada, pilates. Um bolinho. Um bolinho é uma delícia. Mas é verdade. Ótimo, é ótimo mesmo, porque não se trata só de... Quando a gente fala de alimentação saudável, de rotinas saudáveis, né, a gente acha que a gente não pode comer uma pizza. E, na verdade, não se trata só de não comer gordura. Porque quando você come uma pizza, você não está comendo só gordura. É um prazer, você está na roda dos amigos, às vezes você está com um amigo. Então,
a gente precisa também desse prazer para viver. Então, é importante. Então, se a senhora já foi diagnosticada, procura uma atividade física, procura qualidade de sono, porque a privação de sono é importantíssimo, assim, é crucial para quem é depressivo, para quem é deprimido. Ah, Renata, mas eu não sinto sono. Então, o ideal é falar com um profissional, um psiquiatra, um médico psiquiatra, porque é só ele que pode receitar remédio. Eu sou psicóloga, eu não posso receitar remédio. Eu posso encaminhar para um psiquiatra. E esse profissional vai orientar, talvez, um uso de melatonina para a pessoa conseguir dormir de forma mais equilibrada. Então, tomar sol, a gente acha que são coisas tão bobas, mas sol é importantíssimo, tanto para a questão da vitamina D, quanto para o sono. Então, a gente, dentro desse assunto, Renata, aqui, que eu tô doido para comer. Come, ó, tem mais bolo aqui. Não. Dentro desse assunto, como diferenciar tristeza, só para poder ficar mais claro o pessoal em casa ainda. Tristeza e depressão. Ok. Bom, a tristeza, por mais que ela possa levar alguns dias, ninguém fica triste para sempre. Ficou triste para sempre e já está deprimido. Então, a tristeza, por exemplo, morreu um ente querido. A pessoa fica triste, mas ela consegue voltar às suas atividades diárias. Ela ficou de luto por alguns dias, mas conseguiu retomar as atividades, voltou para a academia, voltou para o trabalho, voltou para a escola. Ela continua a vida. Ela não negligencia o autocuidado. Então, a pessoa, quando ela está triste, ela consegue executar as suas outras funções na vida diária. Normalmente, a pessoa que tem um humor deprimido, que está desenvolvendo uma depressão, ela não consegue executar. Inclusive, esse é o primeiro sinal. A pessoa começa a ficar reclusa. Ela começa a não querer se socializar mais. E aqui eu quero até abrir um parênteses a respeito de... no dia que eu fiz a palestra lá para as moças da Sociedade de Mulheres de vocês... Isso. Eu até teve uma moça que levantou a questão e falou, mas eu gosto de estar sozinha. Eu falei, ótimo. Nós precisamos gostar da nossa companhia. Isso é solitude. A gente não precisa estar cercado de gente o tempo todo. Eu tenho que estar... É importante o a sós, é importante você estar sozinho para você fazer nada que seja. Gosto muito. Eu gosto. É muito gostoso. Agora, você não querer estar com as pessoas porque você quer evitar as pessoas, porque aí é diferente. Ah, não, uma coisa, hoje eu não quero sair porque eu tô cansada. Ah, não, eu não quero sair porque eu nunca quero sair. Então, isolamento social é um sinal, assim, alarmante de que a pessoa pode estar caminhando para uma depressão. Essa fobia, né, social. Né? Sim, sim. Ou pode ser também uma fobia social, né, derivada de uma ansiedade. A questão dos cuidados pessoais, a pessoa começa a negligenciar os cuidados pessoais. Eu não estou dizendo... aqui dizendo sobre vaidade excessiva, que a pessoa tem que estar sempre, principalmente as mulheres, né, tem que estar sempre maquiada, sempre bem vestida. Não, eu estou falando de cuidados mesmo, higiene básica, banho, pentear o cabelo, escovar os dentes, roupas limpas, que é o básico que a gente vê como higiene. Então, a pessoa começou a negligenciar isso, a gente pode ser um sinal de que essa pessoa pode estar deprimindo por algum motivo. E existem, né? A pessoa pode desenvolver um quadro de depressão mais duradouro e também depressões mais leves. Então, é importante a gente perceber os sinais o quanto antes para a gente poder sair dessa também o quanto antes, porque depressão tem tratamento. Hoje, depressão não é um bicho de 7 cabeças que não tem cura aqui, né? Como diziam antigamente. Tem tratamento para depressão. Você consegue ter uma vida normal com depressão ou se curar da depressão. A depressão... começar, né? É entrar no caminho certo. Aí tem uma pergunta que eu tinha colocado aqui. É um processo de entrar numa terapia. Sim, né? Com certeza. Então, assim, depois que você percebeu que você não está triste porque você venceu um luto, ou perdeu um emprego, ou aconteceu alguma coisa muito drástica na sua vida, você não está conseguindo executar as tarefas diárias. Você está negligenciando o autocuidado. Você está estressado o tempo todo.
querendo dormir o tempo todo. Desenvolve uma compulsão, porque normalmente quem começa a desenvolver depressão, ou ele come demais, ou ele não come nada. Então, ou ganha peso, ou perde muito peso. Sono, começa a sofrer com muita insônia, não consegue dormir, sofre muito com insônia, acorda o tempo todo, oscila de humor o tempo todo, uma hora tá feliz, daqui a pouco tá gritando, tá chorando, ou fica muito furioso ou muito deprimido. Então, porque às vezes a gente acha assim, tá falando, tá estressado, pode ser depressão. Tá? Porque o deprimido ele não chora o tempo todo. Às vezes ele é agressivo, às vezes ele pode ser uma pessoa estressada também. Então, a gente precisa estar atentos a esses sinais. Renata, mas eu senti isso e passou, ok. Se passou, ok. Agora, se permanece por mais de 2 semanas, você com essa prostração, faz um check-up para ver como é que estão essas taxas hormonais, como é que tá as suas vitaminas. Começa a procurar pessoas para você conversar, porque às vezes uma conversa ajuda. Às vezes, no Setembro Amarelo, se difunde muito nessa frase, falar cura. Na verdade, o que cura é todo o processo, né? Todo o tratamento. O falar é uma das opções que nós temos para tratamento. Você conversar com um psicólogo, conversar com uma autoridade espiritual, conversar com um amigo de confiança. É muito legal. Alguém que vai poder te dar um respaldo. É muito bom. Falar realmente faz muita diferença. Excelente. Ó, o pessoal de casa, Cacá Rodrigues está aqui, ó. Renata, linda por dentro e por fora. Ai, que gracinha. E ela também disse que Renatinha falando sempre com muita propriedade sobre o assunto. Ai, que bonitinha. Irmã Florani chegou aqui também. Beijo, Florani. gente. Beijo. E Concil também. Renata sempre trazendo informações importantes. Ai, Constantino é uma amada, gente. Ela uma é, querida. Oração para todo mundo. É verdade. Eu sei que já tem um tempinho bom aqui. E nós temos algumas perguntas que eu acho relevantes para o pessoal que está de casa e para nós também. Né? Com certeza. O que se entende por saúde mental? Antes de responder isso para o pessoal de casa, que se tiver alguma informação que ficou pouco esclarecida, pode mandar aí que a gente esclarece melhor. Porque às vezes eu vou falando e às vezes muda o raciocínio. Então, se algo ficou pouco esclarecido, se ainda continua, se ainda persistir a dúvida, pode entrar aí em contato que a gente fala assim. Com relação à saúde mental, como nós poderíamos definir? A Organização Mundial de Saúde, ela definia saúde mental como ausência de algum transtorno. Então, você poderia dizer que você é uma pessoa que tem saúde mental porque você não tem nenhum tipo de transtorno de ansiedade, nenhum transtorno de depressão, nenhum tipo de transtorno mental. Só que hoje em dia, pós-pandemia, não, e a Organização Mundial de Saúde ela já mudou essa mentalidade, porque saúde mental não diz respeito só à ausência de um transtorno, diz também respeito ao seu lazer, a sua socialização, a sua convivência, a sua alimentação. É um equilíbrio dessas coisas. Ótimo. Então, é um equilíbrio das suas funções na vida. Então, não é mais a ausência. Eu tenho uma saúde mental, porque existem muitas pessoas que se dizem não ter, né, nenhum tipo de transtorno mental, mas são pessoas que não têm uma inteligência emocional. Porque a falta de inteligência emocional não é considerado um transtorno mental. Mas não é saúde mental. Sim, exatamente. Certo? Porque uma pessoa que ela não consegue se equilibrar numa conversa, ela não consegue ter uma conversa sadia com alguém, porque ela perde as estribelas, porque ela grita, porque ela xinga, porque ela ofende. Ela pode não ter um transtorno mental, mas se ela não tem inteligência mental, ela também não tem saúde mental. Não tem. Então, é um equilíbrio disso tudo. É um equilíbrio disso tudo. Não é só ausência de doença. Entendi. Muito bom. Que é perfeitamente a parte boa do negócio, né? Sim. Porque a gente esquece, eu tenho saúde mental porque eu não tenho nenhum problema. Não, mas você não tem problema, também não tem nada, você não busca esse prazer que a vida até te dá. Sim. E todo mundo está propenso a desenvolver algum tipo de transtorno mental
caso não busque essas outras questões, que é rotina de hábitos saudáveis. Sono, alimentação, eu sempre falo que é um tripé, né? Quando se trata de criança, é rotina, alimentação e sono. E eu incluí o lazer hoje em dia. Para o adulto é alimentação, atividade física e sono. Então, nós precisamos estar com esse tripé, nós como adultos, precisamos estar com esse tripé em dia. Rotina, sono, alimentação e atividade física. Nós precisamos fazer atividade física, é imprescindível para o ser humano. Nós precisamos ter uma alimentação adequada, uma alimentação... O senhor foi diagnosticado, né, com um pré-diabetes. Então, o senhor precisa fazer certas renúncias na vida. Então, é importantíssimo a gente saber qual é a nossa condição física, para a gente saber o que a gente pode fazer, porque isso tudo vai influenciar. Porque se o senhor desenvolve, por exemplo, existem pessoas que acabam desenvolvendo uma doença e acabam desenvolvendo uma ansiedade por doença. Fato. Então, assim, ficou doente, não soube lidar com aquela doença e começa a desenvolver uma ansiedade, uma compulsão por procurar, por pesquisar. Será que eu vou morrer? Quais os tratamentos? E começa a utilizar. E começa a fazer uso daquilo que deu certo para o outro. Perfeito. Então, é muito importante a gente estar com esse tripé em dia. E dentro disso, né, Renata, vale a pena te falar do autoconhecimento. Sim, Né? isso aí. Está tudo ligado, maravilhoso. né? Esse autoconhecimento, você saber também até onde você pode esticar essa corda. Como você muito bem colocou, você troca de emprego e ali você está pegando uma sobrecarga que você tem que saber dosar esse negócio também para não ficar sobrecarga sobre os seus ombros durante um bom tempo que pode gerar algum tipo de dificuldade. Agora, como já falei sobre atividades, né, esse dia a dia louco que nós estamos vivendo, gente, eu vim de Campinas. Semana passada nós não fizemos o podcast, nós ficamos uma semana em Campinas, num congresso, que foi maravilhoso, maravilhoso. E, caramba, nós estamos aqui em Cordeiro, estado do Rio de Janeiro, né? Você vem de uma cidade de Campinas, mais de 1 milhão de habitantes, uma loucura, aquilo lá, um trânsito louco. Frenético. Só que quando você volta para cá, você vê também, vou pegar aqui a minha realidade, que a gente não para, né? Não dá para parar. Como prevenir, né, manter a nossa saúde mental, né? Como prevenir uma doença, como não adoecer com as demandas, com a correria do dia a dia. O que nós devemos fazer? Quais são as dicas aí? Olha, primeira dica que eu posso dar para vocês, que hoje, infelizmente, está crescente, é a questão do entretenimento. A gente tem muito o acesso às redes sociais, o uso das redes sociais está abusivo, cresceu demais. E, infelizmente, principalmente nos jovens, tá? A juventude, existem casos de adolescentes que, após uma postagem, se suicidaram. Então, a minha primeira dica para a gente ter um equilíbrio mental, uma saúde mental sadia, é a gente diminuir o consumo das redes sociais. Principalmente nas primeiras horas do dia, que nós estamos mais suscetíveis, né, às sugestões que vierem. Então, o ideal acordou, tem um momento com a sua família, tem um momento com Deus, vai fazer uma oração, vai tomar um café gostoso, fazer uma refeição saudável, fazer um exercício físico, vai conversar com o marido, com o cônjuge, com a esposa, com o filho, mas não mexe em rede social. Por quê? É só fofoca, é só comparações. Você, vamos supor que no dia anterior você não foi à festa, que te convidaram para uma festa, você não foi à festa, você acorda e você vê que todo mundo ficou feliz e você perdeu tempo, aí você já começa a ficar desgastado, já começa o seu dia para baixo, porque, poxa, eu podia ter ido, todo mundo feliz, eu fiquei infeliz. Tava com preguiça, não quis. Então a gente já começa só mais notícias, guerra, rumores de guerra, guerra política, ostentação o tempo todo, porque o outro está conseguindo e você não consegue. O que está acontecendo? Eu costumo dizer, primeira coisa, duas coisas aí muito importantes, Renata, que a gente, não sei se o pessoal sabe disso, mas vamos falar do Instagram só. Existe um trabalho muito forte no Instagram para te prender logo nas primeiras horas do dia. Sim. É incrível isso. Como que o pessoal trabalha até nisso.
E a segunda coisa que eu sempre falo, eu acho que o pessoal de casa não vai se identificar com isso, é que as mídias sociais é uma vida editada. Sim, com certeza. Aquilo lá não é vida real. Não, uma pessoa... Não... Cada story tem 15 segundos. Eu tava fazendo a conta. Falei, cara, se a pessoa postar 100 stories por dia, ela não postou meia hora da sua vida. E o resto? E posta a parte boa. Porque ninguém vai mostrar. Ninguém mostra. Ninguém mostra. E quando mostra a parte ruim, mostra que superou. Mostra que superou rápido. E você fica assim, nossa, eu tô lutando tanto pra conseguir. É igual aquela pergunta, quais são os seus pontos positivos? Eu sou pontual, eu sou perfeccionista. E tem mais uma outra situação. Você tem 15 segundos. Quanto tempo você levou para gravar seus 15 segundos? Muito tempo. Muito tempo. Não é nem espontâneo. Não. Então, assim, eu sempre indico, diminua o acesso a redes sociais. Delimita um tempo. Olha, eu vou usar tal horário do meu dia, que eu vou estar menos propenso a sugestões, né? Ali depois do almoço, na parte da tarde. Nem ao final do dia também eu não indico. Então, porque você, para não dormir também sobrecarregado, então diminua o uso de redes sociais. Passe uma peneira fina nas pessoas que você segue. Para que seguir gente que não te acrescenta? Para que seguir gente que não condiz com a sua realidade? Se você é uma mãe, por exemplo, eu vi muito isso quando a minha filha nasceu. Eu via mulheres com, 30 dias de paridas plenas, maravilhosas, e um bagaço dentro de casa. Arrasado. Eu falei, cara, isso não tá me fazendo bem. Graças a Deus eu consegui eliminar isso, mas não me fazia bem. Então, isso não é uma questão de... você tava com inveja. Que inveja, gente? É questão de saúde emocional. Eu sabia que aquilo não tava me acrescentando em nada. Então, para de seguir gente que não te acrescenta. Você é cristão, vai seguir alguém que não é cristão, pra quê? Que fica falando um monte de asneira, um monte de baboseiras. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Selecionar, né? Exatamente, porque o nosso cérebro, aquilo que entra aquilo que nós absorvemos através do ouvido, dos órgãos do sentido e do olhar, o nosso cérebro não filtra como brincadeira, como nada a ver. O nosso cérebro, ele vai começar... Opa, é isso, para ele é uma sugestão, e ele vai guardando aquilo ali. Daqui a pouco a pessoa entra na depressão, não sabe nem por quê. E a gente corre o risco, você falou, de ser uma sugestão, e daqui a pouco vira uma verdade. Sim, com certeza. Então, diminua redes sociais, praticar uma atividade física é imprescindível, gente. A gente precisa, principalmente as pessoas que depois dos 30, então, gente, é só ladeira abaixo. Então, a gente precisa praticar uma atividade física. Eu ainda não cheguei aos 30, não. Pois é, eu tô com 25. Então, aí, eu tô me preparando para chegar aos 30. Pois é, comigo não tem esse negócio não, tá chovendo, tá sol, tá sei lá o quê, tô com sono, tô com... Você vai... Isso aí, exatamente. E depois que a gente descobre o prazer da atividade física, os hormônios, os neurotransmissores que eles são liberados, que nós estimulamos através das atividades físicas, são incríveis, gente. Então, é importantíssimo a atividade física, a alimentação equilibrada, diminuir o consumo de açúcar, de carboidratos, de ultraprocessados, de processados. Nós precisamos diminuir. Parece papo de nutricionista, mas não é. Isso um papo saudável. É importantíssimo, porque a saúde isso integral, né? Exatamente. E inclusive, abri até um parêntese aqui, que o açúcar, ele tem efeitos no nosso cérebro comparados a de drogas. Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque eles têm um efeito de viciante, como uma cocaína. Então, olha o poder do açúcar, a importância da gente diminuir o consumo do açúcar. Então, é importante a gente diminuir o consumo do açúcar. Sono. As pessoas acham, eu durmo 5, 6 horas de sono. Gente, nós fazemos um ciclo de sono, não vou entrar em muitos detalhes, mas um ciclo de sono, ele tem, em média, 1h30. E nós temos que fazer de 4 a 5 ciclos de sono por noite.
para nós acordarmos revigorados, porque é através do sono que nós recuperamos a nossa memória, né? Restauramos a nossa memória, a nossa atenção. É no sono que o nosso cérebro ele vai filtrar as informações que são úteis e que não são, vai jogar, né? Vai separar nos compartimentos. Então, nós precisamos, fisicamente, nós somos restaurados enquanto dormimos. Então, engana-se a pessoa que diz que dorme 4, 5 horas por noite, está super bem. A longo prazo, isso vai trazer um prejuízo enorme. A conta chega. Então, nós, adultos, nós precisamos dormir de 7 a 8 horas por noite. Nós precisamos. É importantíssimo. Ah, Renata, mas eu não consigo. Tá, vamos fazer o seguinte. Se você precisa dormir, você precisa acordar às 6h30 e você está dizendo que você já acorda cansado, não consegue dormir pouco, o problema está na hora de dormir. Então, você precisa diminuir higiene do sono, fazer uma higiene do sono, ter um cuidado. Então, dormir é imprescindível. A pessoa que já tem uma tendência ao humor deprimido, ela precisa dormir. Ela precisa. É importantíssimo dormir. Então, porque se você não dorme, você fica estressado, libera muito cortisol, você fica extremamente estressado o tempo todo, e aí acaba deprimindo ainda mais. Então, é importantíssimo dormir, alimentação, atividade física, fazer essa higiene com redes sociais, procurar um profissional é muito importante, porque às vezes a gente dispensa, né? Ah, não, eu já estou malhando, mas às vezes só isso não vai ser suficiente. Você precisa de um acompanhamento profissional específico. Tudo aí quer dizer acabei de falar o termo, saúde integral. Né? Uma saúde integral. Sim. A gente não pode esquecer que o ser humano, você querendo ou não, ele é todo fragmentado. Sim. Assim como nós precisamos do nosso tempo a sós, né? A gente aprender a gostar de nós mesmos. Sim, com certeza. Mas nós temos que ter um momento também social agradável. Sim, com certeza. Então, olha como que nós somos tão múltiplos, né? É curioso isso. Né? Nós somos múltiplos. Sim. Não tem como se definir uma pessoa. Não, é múltipla. Isso é muito interessante. Gente, nós estamos chegando... A Luzimar, muito boa. Beijo, Luzimar. Cacá também, boa, minha amiga. Jânia Guimarães está aqui com a gente também. Em algum momento ela disse, verdade. Didi também chegou aqui. Beijo, Didi. Beijo, Didi. Muito bom. Estamos chegando ao final. Que pena. Dá para fazer um segundo, não dá? Estamos aí, claro. Fica à vontade. Um segundo aí, o assunto fluiu, né? Graças a Deus por isso. Mas antes de encerrar, antes de passar a palavra para a Renata, para a Dani, eu quero também trazer uma palavra para o teu coração. Jesus nos ensinou a olhar para fora. É curioso, quando ele fala de ansiedade, ele fala, olha os pássaros, ele fala, olha as aves, olha os lírios do campo, olha, eles não trabalham e eles comem. Né? O nosso Pai, o Pai eterno, sustenta, o Pai eterno, como diz o texto, veste. E também outra parte da palavra diz o seguinte, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É isso. Falamos tanto aqui de tanta coisa, e corroborando com a sua saúde integral, eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Nós temos que aprender a lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Ansiedade nada mais é do que você tentar resolver um problema que não existe. Ansiedade é você antecipar um problema para o hoje. Então, quantas pessoas estão hoje, agora, você está me assistindo, agora, nos ouvindo? Agora eu acho que vai estar me ouvindo melhor. Tenta resolver os problemas de amanhã, hoje ainda. Então, também no mesmo texto, Jesus fala, basta cada dia o seu próprio mal. Não adianta você querer antecipar uma luta, uma dificuldade de um outro dia, de uma outra semana. Viva o hoje, o agora. Né? Não busque o mal de amanhã para hoje, basta o de hoje. Então eu quero te falar, eu quero te encorajar, lance sobre ele, lance sobre o Senhor a sua ansiedade. E a Bíblia diz que ele tem cuidado. Então vamos confiar, sabe? Lança e confia, espera, aguarda nele, que o Senhor continue te amparando em tudo. Falamos aqui
da saúde mental, saúde do corpo, e agora eu quero te falar sobre a saúde espiritual. Talvez você também precise fazer uma autoanálise sobre a sua espiritualidade. Todos nós, como seres humanos, nós somos seres espirituais. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de espiritualidade. Nós expressamos a nossa espiritualidade na fé no Senhor Jesus Cristo. Nós expressamos assim, nós entendemos, isso nos faz muito bem. Nós ouvimos a voz do bom pastor e nós seguimos o bom pastor. Então eu quero te encorajar também seguir o bom pastor conosco, Então o nosso pastor, o nosso Senhor, ele nos chama e ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Então, que você possa, neste momento, nesse dia, essa hora que você está participando do nosso podcast, você possa também receber essa palavra na sua vida, que você possa lançar sobre ele a sua ansiedade, confiante. Não tenta trazer o problema de amanhã para ser resolvido agora, não. Viva hoje, o agora. Então, que o Senhor continue te abençoando. Obrigado pela sua presença até agora. Obrigado por participar conosco aqui na nosso chat. Muito obrigado por tudo. Eu passo a palavra para Dani nesse momento e depois aí a palavra estará com a Renata. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente até agora e que pegou todas essas ferramentas aqui, para a nossa vida. E deixar uma dica para você: seja grato, cuide da sua espiritualidade, da sua saúde mental, da sua saúde física, e isso tudo é para o nosso bem viver, Renata, muito obrigada. Foi maravilhoso esse podcast. Ai, que bom. Eu fico muito feliz. Eu espero ter contribuído, na vida de todo mundo. E, inclusive, eu queria lembrar aqui que muitos homens da Bíblia, eles tiveram seus transtornos emocionais. E um deles foi Elias. Elias, ele classicamente, ele teve depressão. É nítido que ele se deprimiu. E ele foi tratado ali, Ele descansou. Se você pegar lá, acho que é 1 Reis 19, que fala sobre a vida de Elias, agora me fugiu a cabeça, mas é 1 Reis, tá, irmãos? E aí, ali a gente vê Elias, depois que ele é ameaçado por Jezabel, ele começa a temer daquilo ali, quando, na verdade, aquela não foi a primeira ameaça. Elias já estava sendo procurado há mais de 3 anos, ele já vinha sendo caçado. Então, não foi a ameaça de Jezabel que despertou, que fez Elias entrar em depressão. Foi foi todo um contexto. Talvez se ele não estivesse sozinho no momento do desafio, ele teria com quem contar, e na hora que Jezabel tivesse ameaçado ele não... Assim. Ele ia falar, alguém ia falar com ele: "Ih, cara, tá doido? Lembra o que a gente já fez, tá malucão? Dá ideia pra essa mulher maluca, não?" Mas, infelizmente, nós precisamos estar rodeados de pessoas que sejam pessoas de Deus para a nossa vida. É muito importante. E ali, Elias, nesse texto, a gente vê que Elias é tratado por Deus no descanso, como eu falei do sono. Elias, ele deita, ele tem um momento de descanso. Na alimentação, ele é despertado para comer. Levanta, come. Coma um pouco mais, porque senão você não vai aguentar. Você tem uma caminhada de 40 dias. Então, Elias, ele levanta e ele come. E depois ele faz um exercício de 40 dias, uma caminhada de 40 dias. Ali pensando, remoendo tudo que ele vivenciou. E depois, Jesus completa a obra, Que primeiro vem um terremoto, vem o vendaval, vem tudo. E, de repente, uma brisa suave. E Deus, ele faz aquele momento de benzodiazepínico, Ele lança o ansiolítico, o antidepressivo na alma de Elias. E nós somos um ser integral, corpo, alma e espírito. Exatamente. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, como eu falei, cuidar da alimentação, do sono, praticar atividades físicas, da alma. Precisamos procurar ajuda profissional, isso é importantíssimo. Procure seu pastor, tenha o seu pastor como sua rede de apoio, isso é muito importante. Se cerque de pessoas do bem, pessoas que comunguem da mesma fé que você. Porque não adianta você
ter uma fé e você pedir conselhos a uma pessoa que não come do mesmo pão que você. Então, a gente precisa ter essa sabedoria, esse cuidado. E a gente precisa se conectar com Deus. Ter gratidão, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, né? Salmo 37. Então, é muito importante a gente se aprofundar, se conectar com Deus, se aproximar cada vez mais de Deus, aprender a lançar as nossas ansiedades sobre Deus. Filipenses 4:6 fala, e não andeis ansiosos com coisa alguma. Então, nós não precisamos andar ansiosos, mas temos que fazer as nossas súplicas, né? As nossas dificuldades conhecidas diante de Deus, com oração, com súplicas. Fale para Deus especificamente aquilo que você quer. O que é a súplica, né? É um pedido específico. Então, fala para Ele, Senhor, eu preciso da cura nessa área, eu preciso me desenvolver nessa outra área. Então, converse com Deus e com ações de graça. Seja grato a Deus. É muito importante desenvolver essa gratidão. É muito importante. Existem estudos que comprovam que existe o exercício das 3 bênçãos. Até deixar aqui o exercício para vocês. Antes de dormir, pegue um caderninho e comece a anotar todos os dias, inclusive para a irmã que falou, né, que tem depressão. Comece a anotar todos os dias 3 motivos pelos quais você é grato. Todos os dias. E não são motivos... eu sou grata pela minha filha. Claro que eu sou grata pela minha filha. Mas eu, por exemplo, hoje eu tenho um motivo para agradecer. Eu sou grata por esse bolo maravilhoso que eu acabei de comer. Eu não esperava que eu fosse comer, mas de fato eu sou grata, porque aqueceu meu coração, deixou meu coração quentinho, fazer esse momento de comunhão com os irmãos. E aí, pegando esse gancho, a Jovita é uma confeitaria afetiva. Olha que delícia! Afetiva. Então, assim, a gente precisa agradecer. Então, tá falando do exercício das 3 bênçãos. Agradeça ao Senhor por 3 coisas que você vivenciou, coisas que talvez você não esperava, alguém que te fez uma visita, que te deu uma palavra de aconchego, alguém que fez algo para você que você não esperava, algo que seu marido ou sua esposa fez inesperadamente, que você fica surpresa. Talvez você queria muito tomar um sorvete e ele simplesmente passou na padaria e viu o sorvete que você gosta e levou para você. Então agradeça, porque mesmo que você não tivesse pedido, ele lembrou de você. Então a gente precisa agradecer, porque esse exercício ele é comprovado que diminui sintomas e melhora até depressões leves, tá? Em questão de 2 meses. Então, assim, sejam gratos, se envolvam com Deus e cuidem da saúde emocional de vocês. Se tiver difícil, gente, para fazer sozinho, procure ajuda profissional. Quebrem esse tabu, porque a ansiedade, ela existe. Existe a ansiedade normal, mas existe a ansiedade patológica. A depressão ela existe e ela não é pecado, irmão. Você que está nos assistindo, que às vezes cristão tem essa sensação de que depressão... Você está deprimido? Você está em pecado. Você não está em pecado. Depressão não é pecado. Oi? Posso só fazer a última pergunta mesmo? Rapaz, estamos despedindo. Eu pensei que nós estávamos encerrando o podcast e ele começou de novo. Porque eu acho que você vai entender. Fala lá. Fala aí, Henrique. Tá com o microfone? Não tô. Psicólogo não é uma coisa de pobre nem de rico. Tem muita gente que acha que psicólogo é coisa de rico. É verdade. E não é assim. É importante de colocar isso, né? Porque não é questão de poder aquisitivo. Não. É questão de saúde emocional, Sim. Mental. Sim, né? Inclusive para uma pessoa desenvolver autoconhecimento. Porque o que a gente desenvolve na terapia? A gente não tem que buscar terapia somente quando a gente passa por um trauma, por uma ruptura muito grande na nossa vida. O que eu aconselho super. Vai casar, gente? Procura um psicólogo para se orientar. Vai ter um filho? Procura um psicólogo. Vai passar por uma mudança muito drástica na sua rotina, no seu papel, no papel que você exerce na sociedade. Vai mudar de cidade, igual que vocês mudaram. Procura um psicólogo para se orientar, para acalmar o coração. Às vezes não se faz tão necessário, mas às vezes uma orientação ali vai. Sim, então, verdade. é importante. Mas na terapia, a gente acaba desenvolvendo autoconhecimento. A gente começa a entender quem a gente é, a nossa história, e a gente não se abala com qualquer coisa que nos dizem. Então, a gente aumenta uma resistência, a gente desenvolve uma resistência àquilo que as pessoas falam com a gente. Então, a gente não se abala por qualquer motivo. Então, é autoconhecimento, é uma blindagem da sua saúde emocional, a terapia, é tratamento para tantos transtornos.
Então, assim, é importantíssimo a terapia. Eu já ouvi essa frase que todo mundo precisa de uma terapia. Com certeza. Né? Psicólogo é para todo mundo precisa. Ainda mais pós-pandemia, como o Henrique colocou, não é para rico, não é para pobre, enfim. Olha, e você que ficou conosco até agora, aguarde que vai ter parte 2, né, Renata? Olha, pode me chamar que eu venho sim. Eu fiquei super nervosa, mas olha aqui, tô com vontade de falar mais. Deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Queria falar mais. Isso. Então você que ficou conosco, Deus te abençoe. Nós falamos muito aqui sobre isso, mas talvez você não tenha um lar espiritual. Nós, Igreja Presbiteriana Sião, nós queremos ser o seu lar espiritual. Eu quero ser o seu pastor. Então, quer me conhecer pessoalmente? Estaremos no próximo domingo na nossa igreja, pela manhã e pela noite, às 9 horas da manhã e às 19h30. Estaremos ali. Quero te dar um abraço. Fala comigo que você viu o nosso podcast, que nós vamos estar juntos ali. Inclusive, quero aqui também... se você não faz parte, né, também, lá em Cantagalo, nós estamos na Igreja Metodista, pastor Leandro Braga, meu pastor amado, nós estamos no campo missionário lá também. Às vezes você é de Cantagalo, fica difícil para vir para cá. Nós temos também uma comunidade de fé lá da Igreja Metodista, eu sou da Igreja Metodista. Então, será muito bem-vindo. Nós somos um campo missionário ainda, então nós não temos culto em outros dias, desculpa. Nós temos a célula dos jovens e dos homens às quartas e no domingo à noite nós temos culto às 7 horas. Será um grande prazer tê-los em nossa comunidade. E você não falou onde você atende, seu contato. Sim, eu atendo aqui na clínica Corpo e Mente no Village do Parque, do lado do Supertal, ali do lado daquele... aquele consultório odontológico do Dr. Luiz Eduardo, fazendo até propaganda para o Dr. Luiz Eduardo aqui. É porque a referência ali, né, é aquela clínica odontológica, então é do ladinho mesmo da clínica dele, eu atendo ali. Se vocês quiserem anotar meu telefone para passar para alguém, eu só faço atendimento a mulheres, mães, né, no caso assim, mães e mulheres e crianças. Eu não trabalho com homens, tá? Porque alguns homens me procuraram. Estou planejando começar a fazer alguns atendimentos online, eu prefiro para os homens, mas o meu público-alvo são as mulheres, mães, crianças. Homens, normalmente eu atendo quando eu faço orientação de pais, que às vezes eu oriento com alguma questão específica da criança. Sim. Certo. Então, meu telefone de contato é 981 39 40 47. Tá? Vai falar direto comigo, não tem secretária, eu sou a secretária, eu sou a psicóloga, eu sou a contadora. Fala de novo o número aí. 981 39 40 47. Muito bem. Isso aí, gente. Então, até a próxima. Fica aí as dicas. Nós somos a Igreja Presbiteriana Sião. Você acompanhou o podcast Sião Papo Aberto. Eu sou o pastor Rodrigo Paradela. É com muita alegria que nós encerramos. Até a próxima vez, né? Até o próximo podcast, semana que vem, terça-feira, ao vivo, aqui na TV Serra Norte. Estaremos aqui para fazer esse podcast acontecer. Beijo no coração. Deus muitíssimo abençoe. Amém. Tchau, gente. Tchauzinho, gente.